Neste espaço vamos organizar todo o material correspondente ao módulo 1 do processo de treinamento de organizações para elaborar sua própria política de proteção infantil. Se você revisa o currículo principal, o módulo 1 tem um objetivo estratégico de sensibilizar a organização da importância de trabalhar ativa sistematicamente na proteção das crianças e adolescentes no trabalho do seu dia a dia. Principalmente o desafio aí é entender que é a violência contra a criança, entender esse conceito no marco dos direitos humanos e entender que a violência principalmente é produto das relações abusivas de poder e que então as práticas educativas, sociais, institucionais que desenvolvemos não estão livres de riscos em matéria de proteção das crianças. Então, o módulo 1 vai desenvolver elementos para a construção de instrumentos e ferramentas para elaborar uma política de proteção entendida como um sistema institucional baseado nos próprios análises de riscos que podem existir, mas também ativamente a partir de ferramentas de prevenção e ferramentas de atuação. Então, o módulo 1 vai falar do conceito da violência, vai falar do marco legal e como esse marco legal baseado nos direitos humanos fica instalado no marco cultural, em onde existem e coexistem diferentes entendimentos sobre as infâncias, sobre as crianças, sobre as noções de dano contra eles, que não sempre, e talvez é o mais complexo, não sempre baseados na dignidade, no respeito e a proteção frente a qualquer prática violenta. Então, o módulo 1 você vai ver, se organiza durante 3 dias, cada dia tem 4 sessões, em onde você vai ter a oportunidade de fazer o dia 1, uma reflexão em torno ao que é a violência, como entender o fenômeno da violência no marco dos direitos das crianças e como isso é colocado nas nossas culturas, em nossas sociedades, em nossos espaços de intercâmbios do dia a dia. Logo, tem uma terceira sessão do dia 1 que vai aprofundar sobre o que é mesmo a violência contra as crianças e como isso se pode expressar e se expressa no trabalho das organizações. O dia 1 é um dia muito importante para construir uma linguagem comum. O dia 2 o programa invita os participantes a entender a lógica da PPI não como ferramentas isoladas, sino como um conjunto de compreensões, procedimentos, ferramentas e procedimentos que a organização combina para, junto com as crianças, diminuir os riscos de violência e actuar de maneira adequada, apropriada e a tempo frente a possíveis situações de violência contra as crianças. Então, o dia 2 vai analisar muito o conceito de análise de risco, vai ajudar a que os próprios parceiros eles possam desenvolver argumentos de por que e quanto que é importante contar com a PPI a nível institucional. Também vai ajudar a brindar alguns estándares para desenvolver uma política de proteção infantil, principalmente basados a partir dos estándares de Keeping Children Safe, e vai começar a introduzir como elaborar as ferramentas preventivas. O dia 3, o trabalho continua na elaboração de ferramentas preventivas, no dia 2 com foco nos processos de prevenção focados nos recursos humanos, no dia 3 os recursos de prevenção que podemos desenvolver em nossas organizações a nível das comunicações, tanto internas como externas que estabelecemos, e também vai abrir passo para
as ferramentas que têm que ver com as respostas. O que fazemos, como fazemos, com que procedimentos fazemos e o que queremos conseguir com um sistema de manejo de casos que nos ajude, então, a enfrentar de maneira coordenada e efetiva situações de possíveis violências contra as crianças e adolescentes. Podendo distinguir aí quantas delas nos ajudam a melhorar o trabalho interno e quantas delas constituem violações dos direitos das crianças e então precisam de ativação com o sistema de proteção local e nacional. A oficina 1 vai, ao terminar seu trabalho, dando um espaço para que cada uma das organizações possam elaborar um plano de ação que permita, então, colocar na prática o método para elaborar a PPI. Nessa experiência grande que a KNH ha tido acompanhando organizações para a elaboração da sua PPI, os principais desafios é, por uma parte, a apropriação institucional, entender que a violência é possível de acontecer em nossas organizações, ainda sejamos os defensores dos direitos das crianças, mas também desafios do nível metodológico, o quanto que é importante realizar análises de risco, desenvolver análises de risco que tenham que ver com os desafios e as formas de trabalho de cada organização. O análise de risco é um processo-chave e a gente conseguiu identificar a diferença entre organizações que fazem análise de risco e utilizam para desenvolver medidas de proteção, medidas de prevenção, como são os códigos de conduta, ou para ajustar seu manejo de caso. Então, durante os aprendizados, uma coisa que ficou muito clara é a importância de trabalhar a apropriação institucional, de impulsar desde o primeiro momento a importância desses processos participativos, tanto na elaboração da PPI a nível dos adultos, certo, dos responsáveis das instituições, mas também envolvendo dos inícios as próprias crianças. Isso vai dar um impulso, vai dar sentido, vai gerar motivação e também vai contribuir à apropriação institucional. O principal enfoque dos conceitos na base tem que ver com a compreensão da violência instalada no marco das relações sociais, entendidas como relações de poder ou abuso de poder e, sobretudo, é um processo de conscientização entre a violência como um fenômeno externo de um outro, hacia um fenômeno que pode acontecer em diferentes cenários ainda da própria organização. O módulo 1 é um módulo que quebra esquemas, é importante que isso aconteça, mas também que dá ferramentas para saber como colocar na prática. Finalizado o módulo 1, a gente espera que o parceiro eles tenham as convicção, os argumentos, a motivação, mas também as ferramentas para desenvolver de maneira participativa uma política de proteção basada em análises de riscos e em ferramentas simples, mais acotadas às suas próprias realidades, para desenvolver medidas de proteção de prevenção no recurso humano, códigos de conduta, medidas ou políticas de proteção no tema de comunicação e também elementos de um sistema de resposta, um sistema de manejo de casos que permita administrar, pensar, aprender, mas também resolver de maneira adequada possíveis situações de violência. Então, minhas queridas, você vai achar nesse módulo toda a informação. O documento-chave é mesmo o plano de capacitação. Nele você vai encontrar referências a materiais, metodologias, os conceitos ficam nas ferramentas que se conhecem como folhas informativas, FI, a descrição das metodologias nas FT, folhas de trabalho, e os elementos chaves nos próprios conteúdos das apresentações de PowerPoint. Algumas também a gente desenvolveu notas do capacitador, que são orientações para apresentar
certas mensagens claves ou como também assegurar a implementação metodológica de tal jeito que seja um espaço que promova a reflexão dos próprios participantes. Então, invito vocês a olhar esse material, logo de olhar, estudar esse material, completar o teu quaderno de aprendizados. Você também baixar nessa sessão as perguntas-chave que tem que ver com quais que são as perguntas importantes que a gente tem que ter muita clareza para conseguir comunicar. E logo disso a gente vai se encontrar e vai ficar com um fórum aberto para dividir esse quaderno, também dividir perguntas, dúvidas, reflexões, talvez necessidades de ajustes que vocês possam identificar. Então, bem-vindas a esse espaço da nossa aula que tem que ver com o estudo do módulo 1. E a gente se sigue encontrando então agora no fórum. Abraço para vocês.